Então vamos dar início ao nosso culto de sábado em nome de Jesus. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele merece toda adoração. Hoje o tema da mensagem é o que é igreja. Tem a série de mensagens que começou hoje, igreja, vida e comunhão dos filhos de Deus. Amém? Amém. A gente vai fazer uma pequena leitura para iniciarmos o nosso culto. Amém. Eu vou deixar para a nossa meditação nesta manhã o Salmo 133, a excelência da união fraternal, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Graças a Deus. Quão suave é que os irmãos vivam em união. E hoje nós vamos aprender com o presbítero José o que é igreja, né? O que é ser igreja. Então, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo esteja presente conosco nesta manhã, que o Espírito Santo esteja presente em cada lar e que o Senhor Deus possa receber toda a nossa adoração nesta manhã e também que possamos nos alimentar da palavra dele. Amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor Jesus nesta manhã e nós pedimos que você também ore aí da sua casa e peça a Deus que Ele receba toda a nossa adoração, que não é só minha e do Júnior, porque nós trazemos os louvores, mas é sua também, da sua família. Então nós somos nós estamos unidos em um só Espírito, então é a nossa adoração, é em conjunto, amém? Então vamos orar. Senhor Santo Jesus, Deus eterno, Pai, te Senhor agradecemos, Jesus, meu Deus, nós te por mais uma glorificamos, vez, Senhor, ó pelas Pai. tuas bênçãos, Temos a oportunidade, pela tua Senhor graça, Jesus, Senhor, de nossas poder te vidas, louvar, Senhor de poder te Jesus. bendizer. Só Tu és Pedindo santo, a Ti Senhor, o só perfeito Tu és louvor, poderoso, Jesus, Senhor glória a Ti, Jesus. toda adoração. Tu está conosco em todo o tempo, Ó Pai Senhor. querido e E santo, neste pedimos, momento, Senhor Senhor, nos Jesus, reunimos em que Teu nome, Senhor Jesus. esta adoração E seja estamos junto elevada com a os Ti, nossos Jesus, irmãos que o Senhor possa para Te receber honrar, para tudo Te que nós louvar, para Te entoaremos a bendizer, Ti, Senhor que Jesus. possamos dar o nosso Ó melhor Pai, para Ti, nesse Jesus. momento te pedimos, Pedimos, Senhor, que ó Deus, que o abençoe Espírito este culto, Santo receba a esteja nossa adoração, presente em cada lar, em receba o cada nosso coração, louvor, Senhor e que Jesus. Ó Pai, estes que cada louvores possam pessoa falar possa nos abrir o corações, coração, Senhor abrir a Jesus, e que as mente, Senhor, pessoas para a Tua possam palavra, sentir a Tua presença, Senhor para Jesus. juntamente, Senhor Deus Santo e Jesus, poderoso, render usa o Teu graças a servo, Ti, porque Deus, Tu é merecedor de toda a honra que Ele e toda a possa, Senhor glória. Jesus, Abençoa, transmitir Senhor aquilo que Tu Jesus, quer falar com a Tua o igreja, mensageiro de através hoje, da Tua Senhor. palavra, Abençoa, Senhor Senhor Jesus. Jesus, Sê com Ele, ao meu Pai, José, Senhor, e que possa o trazer use a Tua conforme Tu palavra, queres, em Senhor nome de Jesus. Jesus, Nós Te Pai. honramos, Senhor, nós Esteja Te conosco, em glorificamos, nome de Senhor, porque Tu Jesus, está Pai. conosco. Glórias Em a Ti nome para de sempre, nós Te Jesus. louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Como o Júnior disse, mês de junho, agora aos sábados e aos domingos, iniciou uma nova série de mensagens. A série de mensagens do mês de junho é Igreja, Vida e Comunhão dos Filhos de Deus. E hoje o José vai pregar o tema O que é Igreja. Então, vamos nos alimentar da palavra de Deus e vamos aprender o que é ser igreja, né? Se alguém tem alguma dúvida, se algum irmão não sabe o que é igreja, eu quero saber o que é igreja, quero complementar o meu conhecimento, então eu vou ouvir a palavra de Deus e que você também ouça a palavra. Amém? Vamos iniciar com o hino do brado de júbilo, é o hino 242, Cristo Comandante. Comandante sempre nos será, na peleja santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, seguiremos até o fim.
nós vamos dizer que nosso Deus é poderoso, Ele merece toda a adoração. Amém? Vamos cantar o louvor poderoso. Poderoso, vitorioso, que nos deu a vitória por seu amor soberano, Rei da glória, confessamos que Ele é o Senhor sobre toda a terra. Excelente é o teu nome sobre todos os povos, não há outro como tu. Poderoso, vitorioso, que nos deu a vitória por seu amor soberano, Rei da glória, confessamos que Ele é o Senhor sobre toda a terra. Excelente é o teu nome sobre todos os povos, não há outro como tu. Confessamos que Cristo é o Senhor. 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 Poderoso, vitorioso, que nos deu a vitória por seu amor soberano, Rei da glória, confessamos que Ele é o Senhor sobre toda a terra. Excelente é o teu nome sobre todos os povos, não há outro como tu. Confessamos que Cristo é o Senhor. Confessamos que Cristo é o Senhor. Confessamos que Cristo é o Senhor. Confessamos que Cristo é o Senhor sobre toda a terra. Excelente é o teu nome sobre todos os povos, não há outro como tu. Confessamos que Cristo é o Senhor. 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 Amém. Glória a Deus. Agora vamos para o próximo louvor. O nome do louvor é Igreja. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. E Jesus que nos envolve de amor, Ele é a força que se move entre nós. Algo novo Cristo está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui.
um louvor que tira o fôlego do outro, né? Próximo louvor agora. Somos tua igreja. Somos tua igreja. Falei. Esse louvor ele fala sobre a gente ser embaixadores de Cristo aqui, né? A gente representar o reino de Deus, né? Não só aqui, mas em todo o mundo, né? Então, esse louvor, nós devemos declarar a todos que nós somos a igreja de Cristo, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nesse louvor nós fizemos uma pequena mudança, só a questão da amplitude do onde chega o reino de Deus, né? Onde que o Senhor, ele é Senhor, né? Então, a gente fez essa pequena mudança, nós cantávamos esse hino já faz um bom tempo que a gente não canta, mas casa muito bem com o que hoje está sendo explanado. Amém? Amém. Vamos cantar o louvor Somos Tua Igreja. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, é Senhor que restaura o pecador, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, é Senhor que restaura o pecador. Somos sua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, é Senhor que restaura o pecador, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, é Senhor que restaura o pecador, a ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor, a ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, é Senhor que restaura o pecador. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, é Senhor que restaura o pecador. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti o domínio, majestade e louvor. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Que a Ele seja toda a honra, toda a glória, o domínio, majestade e louvor para todos sempre. Adé, quanto tempo não ouço esse louvor? Muito tempo, né, Adé? Eu também nunca escutei aqui na IAP Itapevi, mas escutei lá em Pedro de Toledo, quando eu congregava lá.
mas faz muito tempo também, e esse hino é muito bonito. Então a gente, como o Júnior disse, fizemos algumas modificações, né, em amplitude, mas sempre entoando ao Senhor toda a honra e toda a adoração, que a Ele é devida, amém? Lindo louvor, a Silvana Feitosa não conhecia. A gente vai também tentar colocar no grupo de louvor, no Ministério de Louvor, para a gente poder também entoar toda a adoração a Deus, porque o coro dele é bem bonito. Nós declaramos Jesus, salto é Senhor que restaura o pecador, então vamos declarar sempre que Ele é o Senhor dos senhores para todos. É muito importante esses louvores que são, como a gente está trabalhando como igreja, os louvores também tem que trabalhar de uma forma congregacional, né? De uma forma no plural, né? A gente vê muitos louvores, a gente tem uma dificuldade no coletivo, do coletivo, né? Trabalhar os louvores que sejam coletivos, falar nós declaramos, a Ele damos louvores, né? Então, os irmãos que também tiverem algum louvor, pensem também nesses louvores que coloquem todos numa mesma direção, né? Que coloquem todos na mesma adoração, né? Não só no particular, mas a todos. Amém. Amém? Nós vamos cantar o último louvor é Seja Engrandecido. Esse louvor fala sobre que nós devemos louvar o nosso Deus, né? Todos são voltados ao nosso Deus, mas ele fala que Ele é o Deus da nossa salvação. Só Ele que nos trouxe salvação, só Ele que nos trouxe redenção, né? E é onde nós temos a nossa firmeza, né? Aqui diz que Ele é a rocha, Ele é a nossa segurança. Então, nós temos confiança no nosso Deus. Então, vamos declarar que nosso Deus é a nossa confiança, é a nossa segurança. Amém. Amém? E logo após que encerrar essa live, já estamos no nosso último louvor desta manhã. A gente pede que você conecte novamente na live do presbítero José Cunha, que ele vai trazer hoje a palavra do Senhor Jesus ao nosso coração com um tema, o que é a igreja. Então, os louvores foram entoados a Deus, estão sendo entoados a Deus. Então, depois disso, a gente também deve se alimentar da palavra. Então, não deixe de ouvir a palavra de Deus, sempre que você tiver oportunidade, ouve agora, ouve depois, conecte novamente em lives que estão pregando ainda. Se você quiser rever também esta celebração, estes louvores, a pregação, tem o nosso canal no YouTube, IAPTAPV, o Facebook, IAPTAPV também. Foi o Google. A mulher do Google falou aqui na minha frente. Mas, como eu disse, se você quiser rever, tem todas as redes sociais IAPTAPV, no YouTube mais em especial, né, porque tem todos os vídeos a qual nós fizemos nossa live ao vivo desde o dia que foi em março. Eu não lembro o dia de março, mas tem todos os vídeos lá. Então, se você quiser rever, é só procurar IAPTAPV, que vai estar lá todos os vídeos, louvores e pregação da palavra de Deus. Amém? Então, último louvor nesta manhã, seja engrandecido. Tu
aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim da nossa celebração nesta manhã. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, enquanto estamos aqui isolados em meio à pandemia. Continuemos louvando ao Senhor Jesus, entoando a Ele aleluia, glórias e honras e louvores para todos sempre. E obrigada pela presença de todos. Sem vocês a live não poderia acontecer, porque senão só ia cantar eu e o Júnior sem a igreja, né? Sem a igreja. É como se estivéssemos cantando lá na igreja sem que os irmãos pudessem também louvar o nome de Deus juntos em comunhão e juntos num só espírito. Então, obrigada a todos mais uma vez. Amanhã estamos aqui às 18 horas. Conecte-se também na live do presbítero José, para a gente também poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, dando início então. A mensagem da palavra de Deus é o que é a igreja. Vamos fazer uma leitura de alguns versos da palavra de Deus e já vai estar a definição do que é a igreja aqui. Espero que os irmãos possam entender. Eu não vou estar lendo o texto inteiro, então vai estar parecendo assim que vai entrar no meio do texto. Mas Hebreus capítulo 12, verso 22 até o verso 20. Vou ler apenas o verso 22 para dar início, tá certo? Vou ler até uma parte do verso 23. Vamos lá, para poder ter uma definição melhor, tá certo? Hebreus capítulo 12, verso 22 até uma parte do 23, tá certo? Diz assim. Checar o horário aqui, para não extrapolar o tempo. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23 diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Só para nós chegarmos aqui, fazer um recorte aqui dentro do texto que está falando do que é ser igreja, tá bom? Tá bom, vamos lá. Senhor Deus, nós pedimos nesse momento, alguns irmãos estão conectados, Senhor, que nós possamos transmitir a palavra a todos, que essa palavra venha alimentar o coração de cada irmão que está ouvindo, cada irmã, cada pessoa, assim como tem alimentado o meu coração, alimentar, explicar, tentar trazer a iluminação através do Teu Espírito Santo. Nós somos fracos, Senhor, por isso que eu falo tentar, que nós somos fracos, somos falhos, mas, Senhor, ajude-nos a romper a nossa fraqueza, Senhor, nossas deficiências, para que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra penetre o coração, traga modificação, Senhor, traga transformação no coração de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, igreja, né? Igreja. O que é igreja? É o tema de hoje. E o tema geral do mês é Igreja, Vida e Comunhão dos Filhos de Deus.
há 2 meses atrás, nós falamos sobre igreja. Nós trabalhamos sobre igreja, alguns assuntos, mas ela foi dentro de um contexto de ministério, de serviço da igreja, né? De desenvolvimento ministerial dentro da igreja. Nós vamos trabalhar agora esse mês, e possivelmente, talvez, o outro mês, a questão da igreja voltado para a vida, né? Para a vida, e a comunhão dos filhos de Deus, dentro desta organização desse corpo que é a igreja. Por que vida? Porque tem um pastor já definiu a igreja como vida, né? Porque a igreja é aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados e foram chamados para a vida em Jesus Cristo. Aqueles que foram chamados para a vida em Jesus Cristo. Então, por isso que é vida. E a comunhão, nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ter comunhão como filhos de Deus. Então, no desenvolvimento desta comunhão, que muitas vezes nós não sabemos, tem tantas coisas que são importantes na palavra de Deus, e é tão comum, tão necessário, mas tão comum, que nós deixamos passar, e nós não passamos a vida toda sem refletir. Nós vamos levando a vida vai levando, e não refletimos nessas coisas. E essas coisas, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? Dessa nova normalidade, desse nova maneira de existência que nós vamos estar falando nesse momento dessa epidemia, dessa pandemia. Depois dela, a vida não vai ser mais a mesma, tá certo? E fazendo um paralelo, a igreja também, o cristão, aquele que começa a fazer parte da igreja, a sua vida também não pode ser a mesma. Então, esse é o que nós queremos explicar, porque o tema de novo igreja, mas dentro do contexto vida e comunhão dos filhos de Deus. Esse é o contexto, não vai ser o contexto de ministérios da igreja, tá bom? E esse texto que eu li aqui, de Hebreus 12, né? O livro de Hebreus, o autor passa 11 capítulos, né, explicando como é que funcionava toda a parte dos sacrifícios. Mas por que ele está explicando? Porque essa igreja aqui, ela passou por uma grande perseguição e as pessoas estavam espalhadas. As pessoas estavam meio espalhadas. E tinha algumas pessoas que estavam deixando de congregar. Tanto que Hebreus 10, 25, na minha versão, já dando uma antecipação, diz assim, não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Em algumas versões pega essa palavra congregar, de nos reunirmos como igreja. Como eu falei agora há pouquinho, igreja não é onde nós vamos, igreja é o que nós somos, tá certo? Eu vou depois falar mais alguma coisa sobre isso, mas igreja é o que nós somos, não igreja é o lugar onde nós iremos. E depois vou falar as funções da igreja, explicando mais um contexto de Hebreus, porque esse texto aqui que eu li para vocês está falando sobre o propósito, que vai ser umas mensagens mais à frente, né, nos próximos dias, até sobre a transmissão da vida, a comunhão dos filhos de Deus, mas nós vamos trabalhar essa questão. Primeiramente, vamos falar sobre a nomenclatura do nome igreja, né? Como nós falamos hoje, a palavra igreja, a palavra templo, santuário, geralmente, essa palavra assim, são usados como sinônimos, né? Igreja, templo. Onde tem um templo, tem uma igreja. E o santuário, tá certo? Só que antigamente não era assim. Eram 2 termos que tinham significados diferentes que se juntou e se tornou um só. Entendeu? A igreja, o termo igreja, ela só está separado do termo templo, assim, quando se fala em organização. Quando se fala numa instituição formada, aí sim se fala igreja.
quando trata de um nome da igreja, aí sim fala igreja e não relação ao templo, como Igreja Adventista da Promessa. Quando você fala Igreja Adventista da Promessa, você está usando um termo para instituição. Mas quando você fala assim, eu vou na igreja, você está usando a palavra para se referir templo. Tá certo? Então, mas no começo não era assim. Por quê? Vamos estar tratando algumas definições aqui. Igrejas é uma coisa, prédio, que é o templo, é outra. Pelo menos era, né? Então, vamos trabalhar na antiguidade agora, né? Falamos como é que as pessoas hoje veem a igreja, a igreja da praça, o templo na praça, o santuário. Vamos trabalhar aqui esses termos. Na antiguidade, nós vamos ver até no Antigo Testamento, dos povos, o templo, o que é o templo, né? Falando dessa parte, igreja versus templo. O que era o templo? Templo é um lugar, uma construção, um prédio, né? Poderia ter assim, um lugar onde a divindade habitava. Uma divindade, ou no nosso caso, que nós acreditamos no único Deus verdadeiro, era a habitação de Deus. O templo, né? Que até a palavra tabernáculo, que hoje nós achamos que é só mais se refere a templo, mas a palavra tabernáculo é um termo de habitação. Então, o lugar onde Deus habitava, que era o santuário, era o templo. Você pode comparar isso lá, que Deus falando que vai habitar no meio do povo, lá no tabernáculo, lá em Êxodo 29, 45 e 46. Então, o templo, né, o templo, que é o prédio, que é a construção, ou santuário, ele é uma construção para a habitação da divindade, né, que depois Deus vai até, o povo começou a se acostumar muito com isso aí, Deus falou que nenhuma construção nesse mundo, poderia contê-lo. E esse lugar também que era o templo, essa construção que era o santuário, também era um lugar onde o povo se reunia, onde as pessoas se reuniam, onde, vamos dizer, a igreja, se nós lemos lá o livro de Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio, onde chama aquele povo, aquela reunião de povo lá, fala assim, de congregação. Sempre no Antigo Testamento se refere ao povo de Deus, né? Fala da congregação, que é um ajuntamento de pessoas. Então, onde essas pessoas se reuniam para adorar a Deus, onde a congregação era o templo. Entenderam? Assim, o templo é o local onde o povo de Deus se reúne. Mas a congregação não é o templo. Não antigamente, não era assim. A congregação era o grupo de pessoas, enquanto o templo era o lugar onde se reuniam, tá certo? Já a questão da igreja, a palavra igreja, que vem do grego, que é um juntamento de pessoas, ou a congregação, que está lá em Hebreus 10, 25, onde fala assim, não deixamos de nos reunir como igreja, não deixamos de sermos congregação. Então, é o ajuntamento. Então, a igreja é o ajuntamento das pessoas. Por isso que eu falei no início, igreja não é onde nós vamos. Igreja é o que nós somos. E são termos que nós devemos colocar. Hoje as pessoas usam assim de maneira assim, indiscriminadamente, eu vou na igreja, mas é um termo que nós não deveríamos usar. Nós teríamos que nos policiar, estar sempre olhando para nós. Espera um pouco, eu estou errado. Igreja sou eu. Eu sou igreja, né? Então, quando eu estou reunido com os irmãos. Então, igreja não é onde eu vou. Igreja somos nós, o nosso ajuntamento. Então, o termo igreja, a palavra igreja, que vem do grego, assim, a grosso modo, era quando as pessoas se reuniam, é o mesmo termo para assembleia, quando as pessoas se reuniam na questão da administração da cidade. Lembra que a Grécia começou a democracia, onde os homens iriam lá para decidir o destino da cidade. Então, quando havia aquele ajuntamento, havia uma assembleia, por isso que até hoje se usa o termo, até nas organizações, né, de síndico, religiosa, assim, quando tem que se decidir uma coisa, a assembleia tem
tem que decidir, tem que ser feita uma assembleia, onde várias pessoas se ajuntam para decidir. Os nossos representantes em política, né, que são os deputados, senadores e vereadores, eles, para decidir alguma coisa, também se reúnem em assembleia, tá certo? Assembleia, em São Paulo, por exemplo, nós temos a Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia é o lugar, que é o termo igreja, onde há o ajuntamento para decidir. No caso do povo de Deus, onde se reúne o grupo de pessoas que se reúne para o quê? Para adorar a Deus. Então, o ajuntamento. Então, o ajuntamento das pessoas que se forma a igreja. Isso já no passado era assim. O termo igreja era o ajuntamento e o termo templo é o lugar onde as pessoas se reuniam, ou no caso de alguma divindade, ou no caso de Deus, a maneira Deus chamou o povo, construiu um tabernáculo, onde a presença dele ali, não totalmente, né? Depois Deus trabalha essa questão aí com o pessoal, é o lugar da presença de Deus. O templo, no Antigo Testamento, era diferente do povo, mas era o lugar que se manifestava a presença de Deus. Nós vemos várias vezes na Bíblia, tanto lá no Pentateuco, como até no Templo de Salomão, que muitas vezes as pessoas, a congregação, a própria igreja, o próprio ajuntamento não conseguia chegar no templo porque a glória de Deus estava lá. E quando a glória de Deus estava no templo, a congregação, a igreja ficava longe, porque não conseguia chegar por causa da santidade de Deus. Isso é importante, nós redescobrimos essas questões da santidade de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, porque aqui em Hebreus mesmo, eu não li todo o texto, mas está falando sobre a presença de Deus lá no Antigo Testamento e fazendo uma comparação com a presença de Deus hoje e até alertando algumas pessoas para não tratar com desprezo, né, porque não vê, talvez dessa maneira, que a glória de Deus está presente na igreja. Tá? Só antecipando aqui. Mas falando aqui, então, o templo é o lugar da manifestação da glória de Deus. E o povo reunido era a igreja, a congregação. Tá? No Antigo Testamento havia essa divisão, né? Entre templo, lugar, e a igreja, o povo congregado. Lembra que Jesus fala sobre igreja, né? Que é o corpo dele, mas Jesus fala assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Então, irmãos, igreja não é uma pessoa. Igreja é um ajuntamento de pessoas, certo? Igreja é um ajuntamento de pessoas, tá? Só para falar, tomar cuidado para nós, assim, exaltarmos demais um templo, porque a presença de Deus no templo de Israel, lá no tabernáculo, desculpa, ou depois até no Antigo Testamento, fez com que as pessoas confundissem e ficassem até relaxadas na sua vida, na sua santidade. Tanto que nós vemos o profeta Jeremias, principalmente, numa luta terrível contra os reis, os governantes da época, o povo, porque eles viam o templo e lá a glória de Deus se manifestou tantas e tantas vezes que eles achavam que aquele templo, aquele lugar, era o lugar de proteção dele. Enquanto ele estivesse próximo, Deus os protegeria, porque ali é o lugar da habitação da glória de Deus. Só que eles relaxavam, né? Eles deixavam as suas vidas sem ter uma conduta correta diante de Deus. Na época de Cristo fizeram a mesma coisa. Eles falaram até para Jesus, olha o templo, que maravilha, né? Aí Jesus fala, isso, em 3 dias, derrubar esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Então Jesus está falando que aquele templo, não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar lá, porque seria destruído. Depois, até o próprio Estevão, né, na sua conversa, né, na sua vamos supor, discussão teológica, bíblica, em relação ao templo, com os escribas, os fariseus, os sacerdotes ali, ele está falando que aquele templo, ele cita até o que Deus falou para Salomão, aquele lugar, embora a glória de Deus tivesse habitado lá, ele não iria conter a Deus, porque Deus é muito maior que aquilo lá.
e para que eles não ficassem seguros, porque haveria um momento, né, que aí sim haveria uma mistura, né, do que é templo e do que é igreja. Infelizmente, hoje, ao contrário do que da permuta das duas palavras para o mesmo significado, em vez de significar uma coisa, significou ao contrário. Tá certo? Porque as pessoas começaram a olhar para a parte física, né? Uma coisa que se possa ver. Uma coisa que se possa ver. Isso é o início da idolatria. Nós sabemos, depois de muito tempo, alguns anos, né? Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído e as pessoas foram dispersas, né? Então hoje o povo de Deus é incorporado, né? O povo de Deus e o templo acaba se tornando uma coisa só. Como eu falei, enquanto passando-se para o Novo Testamento, se fala sobre a igreja como a reunião do povo como a igreja, e essa mesma reunião também como o templo da habitação de Deus, que é a igreja, não o local. Hoje nós pensamos mais em igreja, né? Nós pensamos tanto a parte igreja como templo num edifício. Enquanto que no Novo Testamento, tanto a parte igreja como templo não é a parte física, é o ajuntamento das pessoas. É o ajuntamento das pessoas que se reúnem para se tornar o corpo de Cristo, tá? Porque alguns textos bíblicos, né, que vai falar sobre isso, que até lá quando houve aquela controvérsia, quando pessoas que não eram do povo, que não era judeu, começaram-se a chegar à igreja e houve aquela controvérsia e eles foram para Jerusalém, o próprio apóstolo Tiago, lá em Atos, ele citando o Antigo Testamento, e ele lembra-se que o tabernáculo, ele era o lugar da habitação de Deus. E de repente, até a vida o templo que foi construído por Salomão, acabou se tornando também um tabernáculo que foi construído por Davi. Aqui em Atos 15, na controvérsia entre entre o povo de Jerusalém e os gentios que estavam entrando, e houve aquele primeiro concílio lá em Jerusalém, e nós temos o parecer de Tiago sobre essa incorporação, que nós vamos falar mais sobre isso ainda. Diz assim, depois que Pedro falou, diz que toda a multidão silenciou e passaram a ouvir também Paulo e Barnabé, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito no meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordamos as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz todas essas coisas conhecidas desde os tempos antigos, diz o Senhor. Então, o que Tiago está falando aqui? Ele está explicando no concílio que a restauração do tabernáculo caído de Davi não é a restauração do templo físico, da construção física, mas era a reconstrução do reino davídico, agora em Jesus, o tabernáculo de Davi, a incorporação de outras pessoas de toda a humanidade nesse tabernáculo, que se tornaria o corpo de Cristo, ou o povo de Deus, ou o povo de Cristo, ou a própria igreja. Entenderam, irmãos? Então, a igreja é o que nós somos. A igreja, ou o templo, hoje, nós estamos falando aqui, ali já, Tiago fala que o templo é o povo reunido,
aí sim começa assim. Tanto a igreja que é a reunião, como o lugar da habitação de Deus é as pessoas. É os irmãos, é a reunião de irmãos. Por isso é importante nós termos sempre essa associação e até na questão de nós tomarmos cuidado até com a nossa própria santidade, com a nossa própria busca de conhecer, de ver a glória de Deus, tá certo? Então, hoje nós também somos o quê? O santuário. A igreja também é o santuário. A igreja também é o templo, né? Diz Tiago aqui em Atos 15. Seguindo a linha do raciocínio também de Estevão, que vai falar sobre o templo, que aquele templo não seria mais o lugar do povo de Deus, tá certo? Vamos ler Atos 7, 45, 50 e... deixa eu ver aqui. 45 aqui diz assim. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, 44, no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? E qual é o lugar do meu povo? Do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Então, a conclusão é aquilo que Tiago falou. O tabernáculo caído de Davi, o tabernáculo que Davi queria reconstruir, foi da linhagem de Davi, veio o Messias que reconstruiu o tabernáculo e ajuntou todas as pessoas. Isso é que nós devemos ver como igreja. E qual é a conclusão que nós chegamos sobre isso, irmãos? O que é igreja? Igreja somos nós. Igreja somos nós. Todas as pessoas que se ajuntam, né? Efésios 5, 25, só para nós chegarmos bem assim, ó, na questão até que faz a comparação de marido e mulher, mas o que nós vamos tratar aqui é sobre quem são da igreja. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, tá? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quem é a igreja? Todas as pessoas por quem Cristo se entregou. Todas as pessoas que foram objetos, né? Que são objetos da salvação, do amor de Cristo. Todas essas pessoas fazem parte da igreja. Todas essas pessoas, tá certo? Aqui em capítulo 2 de Efésios também, 19, vai falar também assim. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Quem são vocês se não mais estrangeiros? Tiago falou, eis que depois virei, levantarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, para que toda a humanidade, então ele diz aqui, ó, Cristo veio, e quando veio Cristo, evangelizou a paz entre vocês que estavam longe, a paz dos que também estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também estamos sendo edificados juntos com os outros para ser morada do Deus no Espírito.
Irmãos, por isso que nós escolhemos esse tema. Igreja, o tema geral, igreja, vida e comunhão dos filhos de Deus, onde nós vamos ser edificados. Né? Comunhão dos filhos. Aqui nós já vemos, ó, igreja, que é a reunião de todas as pessoas salvas em Jesus Cristo, que também são edificados como um santuário dedicado a Deus. Um santuário. Por isso que lá em Romanos Paulo fala: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ali, nós somos igreja, nós somos o santuário do Altíssimo, perfeitamente só lá no céu. Lá na nova terra nós seremos um santuário perfeito. Mas aqui já nós, como igreja, nós somos o templo de Deus. Então, quando nós estamos lá reunidos ali no nosso endereço, naquele lugar, ali hoje é apenas um lugar de reunião. Nem mais templo é, segundo o conceito bíblico. Para a visão humana é um templo, né? Mas para nós, porque quem é o templo? É as pessoas que se reúnem lá como igreja e como santuário de Deus. Tá? Por isso que e aqui fala que nós somos pedras vivas. Ó, edificado de Cristo a pedra angular, e a pedra angular que vai fazer o quê? E lá em Pedro vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas sobre que Jesus é a pedra angular, e ali fala, e nos versos anteriores fala que Jesus fez a paz. Então a pedra angular, a pedra de esquina que juntou judeus e gentios, toda a humanidade, né? Jesus foi a coluna ali, o elo de ligação de toda a humanidade. Isso é o que Pedro fala lá em 1 Pedro 2, né? O 1 Pedro 2, verso 4 ao 10, diz assim, porque 1 Pedro 2, verso 4, ele fala assim: chegando a ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, né? A pedra angular de Efésios, tá certo? Também vocês, como pedras vivas, são edificados casas espirituais, ou casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e pedra de ofensa. Aí depois nós falamos que nós somos intercambiando assim de igreja, templo, nós somos povo de Deus, congregação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que nos chamou das trevas para maravilhosas luz. Vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Então, em Jesus Cristo, a pedra angular, aquilo que diz lá em Atos 15, Efésios capítulo 2, e aqui 1 Pedro também capítulo 2. Jesus Cristo, a pedra angular, e é nele que nós somos edificados nós como igreja, ajuntamento de igreja, somos edificados templo, santuário de Deus, morada de Deus. E isso tem uma implicação muito importante para nós, e terrível, né? E terrível. Porque se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer o que aconteceu em Hebreus. Ó, Hebreus faz capítulo 12, voltarmos para nós darmos encerrado, onde ele fala sobre firmeza na graça, porque esse capítulo 12 e 13, em cima do que tudo foi explicado, ele está buscando o quê? Fortalecimento dos irmãos, disciplina nos irmãos, onde ele fala da disciplina que Deus nos corrige porque nos ama, do fortalecimento de que as pessoas que estão cansadas, estão machucadas, que elas possam, os seus joelhos ser consertados, eles fazendo caminhos novos, e que nós não ficássemos mais mancos, né? Nos desviamos, mas fôssemos curados. Participando da igreja, da vida de Deus. Nós vamos ver coisas importantes durante esse mês sobre nós sermos igreja. Então, por isso que para nós buscarmos a paz, buscarmos a santificação,
porque ele faz até uma comparação que lá em Êxodo, quando Deus desceu na montanha, e as pessoas viram aquele fogo, a glória de Deus. Lembra que o santuário é o lugar onde descia a glória de Deus, onde Deus se manifestava com toda a sua glória, a sua presença, a sua Shekinah. Não era teofania, era uma Shekinah, a presença de Deus que era tremenda, que era a glória de Deus ali, que manifestava ali. E as pessoas tinham até medo de tocar, tanto que, embora era para muitas pessoas se aproximarem mais de Deus, Deus tinha deixado mais ou menos essa abertura para algumas pessoas, mas os anciões, de repente, falam assim, não, Moisés, só você lá, porque nós vamos morrer. Porque eles perceberam a iniquidade deles diante da majestade da glória de Deus. O que nós temos que pensar, irmãos? Igreja não é onde nós vamos, igreja somos nós. E quando nós nos reunimos como igreja, como congregação, nós também somos o quê? O templo, o santuário da morada do Altíssimo. Nós somos edificados em Jesus Cristo através do Espírito Santo e do convívio com os irmãos e por lideranças capacitadas por Deus. Lideranças que estão ali para nos ensinar, para nos instruir, para nos tornar pessoas melhores, para nos chegarmos ao nível da santidade que Deus exige para que Ele se manifeste no nosso meio. Então, para terminar, para nós tomarmos cuidado, lembre, irmãos, se o templo é o lugar da manifestação da glória de Deus, e hoje nós, como igreja, também nós somos o templo de Deus, nós somos o templo de Deus, e nós, todos os salvos de todos os tempos que teve o seu sangue, através do sangue de Jesus Cristo salvo, né, do sacrifício de Jesus, se nós nos reunirmos, nós somos o lugar que manifesta a glória de Deus, nós devemos tomar cuidado com o nosso posicionamento na igreja. Nosso posicionamento no ajuntamento, não é ser legalismo. Tomarmos cuidado com a nossa santidade. Tomarmos cuidado com a nossa postura. Nós já estudamos há alguns anos aí, o ano passado, se não me engano, sobre a glória pertence só a Deus. E quando nós entramos lá com fogo estranho, tomarmos cuidado para nós levarmos fogo estranho nesse santuário, nessa igreja, por isso nós temos que deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Quando a palavra igreja significa também do termo lá, chamado para fora, assim, aí vamos falar de novo nascimento, nós somos chamados para sair de nós mesmos, do que nós éramos, nós somos chamados para sermos novas criaturas. Então agora, todas as vezes que você for fazer algo na igreja, que você chegar na igreja, você for pedir que você, não só no ajuntamento, quando fala na igreja, no ajuntamento dos irmãos, na sua vida em geral, pense assim, eu estou sendo realmente uma nova criatura? Eu deixei aquilo que eu era para me tornar uma nova pessoa? Eu me tornei uma nova pessoa que busca a glória de Deus, busca ser um lugar para manifestar a glória de Deus? E assim nós vamos levar as pessoas para ver a glória de Deus. A igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus e não da manifestação das nossas vontades, dos nossos gostos. Igreja, o que é igreja? Igreja é o que nós somos. Nós somos o santuário de Deus, o lugar da morada do Altíssimo. Que essa palavra seja entre nós, irmãos, que quando nós voltarmos a juntarmos fisicamente, né, e até a partir de hoje, as nossas atitudes modifiquem. A nossa postura, quando nós vamos buscar a glória de Deus e não a nossa glória. A glória do Senhor, porque nós somos igreja, nós somos a casa do Senhor. E mesmo que nós não estamos num ajuntamento muito grande, muito maior, mas em cada lar aí tem mais do que uma pessoa, tem 2 ou 3 pessoas. E Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei. Congregação é o ajuntamento dos filhos de Deus. Igreja é o ajuntamento, é a congregação, é aquelas pessoas que foram chamados para uma nova vida em Jesus Cristo. Nós somos essas pessoas, nós vamos deixar o nosso homem, né? Eu estava até pensando, isso vai ficar para uma próxima oportunidade,
mas essa questão da igreja ser chamada, a origem da palavra, ser chamado para fora, onde as pessoas saem de casas, saem das suas casas, dos seus lares, para ir para fora, para o ajuntamento, e nós, como pessoas que éramos perdidos, nós, como pessoas que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e de repente nós fomos chamados por Jesus, quando Jesus ressuscita Lázaro, uma parábola, né? A ressurreição de Lázaro não é uma parábola, mas é uma analogia que nós podemos fazer para a nossa vida, quando Jesus fala assim para Lázaro, Lázaro sai para fora. Então, se você não é igreja ainda, irmão, que hoje você ouça a voz de Jesus, saia para fora de você mesmo. Saia fora de você mesmo para que você possa ser igreja. Que eu saia de mim mesmo para ir para fora, ouvindo a voz de Jesus, para que eu seja uma nova criatura e esteja vivendo agora para a glória de Jesus e não a minha glória. Para viver, para ser igreja, para manifestar a glória de Jesus, a glória de Deus em nossa vida, a glória de Deus nesse mundo tão carente, né? Que Deus possa assim nos abençoar. E amanhã nós teremos uma outra mensagem dando continuidade a esse tema, que é igreja, vida e comunhão dos filhos de Deus. Aí nós vamos ser ricamente abençoados. Tá certo, irmãos? Terminamos essa mensagem, irmãos. Essas lives que a igreja está fazendo, irmãos, aqui no YouTube não, no Facebook, ela está no Facebook, depois ela continua, né, assim, os irmãos podem assistir, ouvir a mensagem, ouvir os louvores, a escola bíblica em outros momentos. Mas também a igreja montou um canal no YouTube. Então vai lá no YouTube, na página da igreja, lá, né, se inscrevam lá na página da igreja, porque isso vai ajudar a igreja na divulgação do Evangelho. Ali, muitas e muitas pessoas podem acessar essas mensagens, acessar esses louvores, acessar a escola bíblica, e Deus pode perceber nós como igreja, e as pessoas podem se chegar a Jesus também. As pessoas podem ter as suas vidas salvas, modificadas, transformadas por Jesus. Um pastor falou que, aí numa igreja, né, que a partir do momento que as igrejas não puderam mais se juntar pessoas, mas no culto ele estava pregando e pessoas de 26 países diferentes estavam assistindo pela internet o culto daquela igreja ao vivo. Irmãos, esse é o nosso objetivo também. Espalhar a palavra de Deus, espalhar a glória de Deus. Então, irmãos, vai lá no YouTube, se inscreva. Se você não sabe ainda, procure saber como se inscrever e poste esses vídeos, divulgue, né, essas mensagens. E lá também tem lá o do joinha, né, da mão lá, que o pessoal fala like, né? Então vai lá, clica lá para que quanto mais pessoas, né, curtir lá uma maneira assim, vai ajudar e vai espalhar mais essa notícia. Porque quanto mais pessoas visualizem, quanto mais pessoas curtem lá, mais será espalhado. Tá bom, irmãos? Que assim, antes de passar para a oração, deixa eu passar mais uma notícia aqui. Você vai no YouTube, né, e coloca IAP Itapevi, tá certo assim? IAP Itapevi. Em cima, você abre a página do YouTube, coloca IAP Itapevi, vai aparecer o canal da igreja de Itapevi. Aí você se inscreva, você vai ter que ter um e-mail, né, do Gmail, você vai se inscrever. Aí todas as vezes que tiver um vídeo novo lá, você vai receber a notificação. E também vai ajudar para que daqui a um tempo a igreja, quando começar a colocar as mensagens, os cultos ao vivo no YouTube, mesmo depois da pandemia, quando nós voltarmos a nos reunirmos, a igreja pretende também colocar os seus cultos ao vivo, lá do lugar onde nós nos reunimos, do endereço, para que pessoas de outros lugares possam acessar, tá certo? Aqui, ó, se a pessoa não conseguir se inscrever, ela pode compartilhar, né, salvar nos favoritos, alguma coisa assim, e vai realmente divulgando a palavra de Deus. Antes de eu passar para as orações aqui, dos pedidos de orações,
falar aqui. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Né? Segundo a vontade de Deus. E para a glória de Deus, algumas coisas boas acontecem, do nosso ponto de vista. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes as coisas não vão sair como nós queremos, mas algumas coisas saem como nós desejávamos. Né? Então, o que nós vamos falar? A Edna tem pedido há algum tempo, várias vezes, oração para algumas pessoas que ela conhece, pessoas que estão sempre ligando para a gente, pede oração. Aí o Celso, ele pediu oração para resolver alguns problemas, né? E ele comunicou-nos que dois dos pedidos, duas bênçãos que ele pediu para nós orarmos, estávamos intercedendo por ele, 2 bênçãos ele alcançou, tá certo? E nós devemos agradecer. Não é só pedir, né? Nesse momento só vamos pedir. Então, as bênçãos de Deus estão acontecendo. Então, se você também teve uma bênção, mande a mensagem, ó, recebi essa bênção, divulgue essa bênção, tá bom? Aí eu falo assim, até lá no YouTube lá também, quando você curte lá, você coloca assim, ó, eu assisti o vídeo, lá tem um lugar de comentário. Comente lá também, ó, nesse dia eu alcancei essa bênção, nesse dia eu alcancei a graça de Deus, para que as pessoas saibam, né, que Deus está agindo. Então, o Celso alcançou 2 graças de Deus, né, pelas nossas orações. Um amigo dele também, que é deixa eu ler, o Sandro, né, amigo também do Celso e da Edna, também estava internado, muito mal, passou maus bocados no hospital, ia sair, não saía, né, assim, e já está em casa. Já está em casa pela graça de Deus, né? Houve muita complicação na saúde dele, mas pela graça de Deus ele já está em casa, tá bom? Os pedidos de oração aqui, vou fazer pela ordem que colocaram aqui, que chegou as mensagens. Então a Edna, ela continua pedindo oração pelo Ederson, a Rosinéia, o Edson e a Sheila, que são respectivamente os 2 irmãos da Edna e as 2 cunhadas da Edna, né? Tá? Os meus 2 cunhados e as minhas 2 concunhadas, né? Ederson e Edson. Rosinéia e Sheila, também o meu sogro, pai da Edna, o irmão José Francisco, né, Silva, que é o pai da Edna, meu sogro, e tem a mãe da Edna, a Niomar, né? Precisam das bênçãos de Deus e também pela tia da Edna, tia Iná Moura, né? E ela, a tia Lala, né? Para mim, tia Iná, para vocês é tia Iná, tia da Edna, Iná Moura, mas para nós aqui, tia Lala, conhecida por tia Lala, né? Está conosco assistindo lá, participando do culto. A Bernadette, ela trabalhando lá com os idosos, né? Ela sempre preocupada, ela pede pelo idoso Mauri, que está internado com Covid, né? Geralmente as pessoas do nosso, o cristão tem que ser assim, né? As pessoas do nosso convívio, né, que nós estamos sabendo, nós nos preocupamos com ela. Então nós vamos interceder a Deus pelas pessoas e vamos pedir que os irmãos, que os irmãos juntamente com a gente intercedam por essas pessoas. A irmã Maria das Graças pede pela família da sua tia, né? Que é a sua tia que ela tinha pedido oração, né? Ela acabou falecendo essa semana. A vontade de Deus, nós aceitamos a vontade de Deus. Nós pedimos agora que a tristeza chega com ausência. A tristeza chega com ausência, mas nós vamos pedir para que Deus console, né? Que o Espírito Santo traga consolo para a família, né? Da irmã Maria das Graças, né? E também pela família do pastor João Bertoldo, né? Que esse pastor, nós também pedimos oração, intercedemos a Deus, mas Deus, na sua infinita sabedoria e vontade, recolheu ele, né? Vamos pedir pela sua família que Deus traga consolo, conforto e entendimento dos projetos, dos planos de Deus, tá bom, irmãos? Eu aqui, você aí, vamos orar, tá bom? Senhor Deus, primeiramente nós agradecemos, Senhor, pelas bênçãos alcançadas dessas 2 pessoas que alcançaram sua graça, Senhor, e
conseguiram aquilo que estavam impedindo e que aquilo que a igreja também estava intercedendo por eles. Ó Deus, nós pedimos, agradecemos e louvamos o teu nome. Senhor, eu peço pelo Edson, pelo Ederson, pela Rosinéia, pela Sheila, cunhados e concunhados meus, irmãos e cunhadas da Edna, Senhor. Que Deus possa visitar aqueles lares, visitar essas famílias, Senhor. Que eles possam ser ricamente abençoados, Senhor. Ter a sua comunhão, Senhor, contigo melhorada, restaurada, edificada, mudada, transformada, Senhor. Que eles sintam a presença tua, Senhor. Que os corações e as mentes sejam saradas, confortadas, Senhor. No nome de Jesus, eu peço também pelo meu sogro, irmão José Francisco, a minha sogra, Neomar, que a saúde deles sejam preservadas, Senhor, mantidas, Senhor, que eles possam voltar nos seus trabalhos ativos, que estão fazendo uma falta para eles, Senhor, porque eram servos ativos na tua obra, Senhor, que não parava quase nenhum dia da semana fazendo a tua obra onde tu os mandasse e os chamasse, Senhor, meu Deus, que eles possam assim ser, Senhor. A Iná Moura, tia da Édia, a famosa tia Lala, Senhor, que também está no seu lar, acompanhando o culto, que tu olhe para ela também, Senhor. Conforte seu coração, dê-lhe graça, dê sabedoria, Senhor, dê entendimento e dê a paz de espírito, a paz no coração, Senhor, para que ela possa ser ricamente abençoada, Senhor. E a bênção melhor que nós possamos ter é a tua presença em nossa vida, Senhor. A tua presença em nossa vida, em nossa existência, Senhor. Nós percebemos, Senhor, que tu está cuidando de nós, ó Pai. Nós pedimos pela família da irmã Maria das Graças, que perdeu a tia, Senhor. Que essa família seja confortada, seja sanada nas suas emoções, Senhor. Sejam curadas para que possa entender, Senhor, da ausência do ente querido, que agora não nos pertence mais, mas pertence a ti, Senhor. Assim como a família do pastor Bertoldo também. Pastor Bertoldo, nós intercedemos. Então vamos aqui voltar, houve um pequeno problema aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Assim Deus nos veja e nos guarde, enquanto nós ainda estivermos separados uns dos outros, que brevemente nós estaremos juntos, tá bom, irmãos? Até amanhã, né? Eu estarei do lado de vocês, o pastor estará do lado de cá, trazendo a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Aguardo os irmãos, tá? Amém.